Eu quero falar hoje, irmãos, sobre permitir ser transformado. Porque ser transformado é um processo permissivo. Não tem a ver com a vontade, irmãos. Não tem a ver você falar assim, eu quero ser transformado, ou eu tenho um desejo de ser transformado. A vontade, o desejo, ele pode existir, mas se não há permissão, não há transformação. E tem algo, irmãos, que é muito precioso, que você precisa entender. É até um recado dos céus para todos nós. O céu é um lugar de pessoas transformadas. Entenda, o céu é um lugar de pessoas transformadas pelo amor de Jesus. Então, sem transformação, sem céu. A boa notícia, irmãos, é que o convite ainda está de pé. Então, eu preciso entender que o lugar que Jesus preparou para mim, preparou para nós, lá não há lugar mais para o velho homem. Não há mais lugar para a velha mulher, as velhas atitudes. Isso é tão sério, irmãos. Isso é tão sério. Por quê? A única certeza que nós temos na vida é que um dia nós não vamos estar mais aqui. E esses assuntos, muitas das vezes, nós empurramos com a barriga, nós, como força de expressão, né? Empurrar com a barriga é você não fazer tanta força, ou você não fazer força por algo que é real e tão verdadeiro. E esse convite de transformação, ele está de pé, ele é real, ele é verdadeiro. Mas o que acontece? Hoje em dia nós brigamos muito pelas nossas verdades. Hoje nós brigamos muito pelo que nós pensamos e achamos. E isso nos torna pessoas insensíveis, pessoas que não têm empatia, e até mesmo nos leva no campo, irmãos, de orgulho. A Bíblia diz assim, ó, Mateus capítulo 5, versículo 38. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente? Eu, porém, lhes digo, não resista ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face o quê? Esquerda. Eu estou tentando, irmãos, entender essa palavra, porque é muito difícil você se ver nessa situação, de você ser ferido e você não revidar, e ainda você dar a outra face é você não apresentar a sua justiça própria. Quem é que consegue, pastora, transitar nisso? A não ser alguém que foi transformado, André, pelo poder de Deus. Não tem como alguém
não tem, irmãos, eu já tentei aqui chegar a uma conclusão, não tem como alguém viver isso se não foi transformado. E transformação, eu quero que a igreja hoje fique bem ciente disso. A transformação não tem a ver, irmãos, com desejo ou com a vontade, tem a ver com permissão, permitir ser transformado. A transformação, ela é um processo que dói, irmãos, é dolorido. Porque a gente só vai conseguir enxergar que houve transformação em nós quando você já não faz questão de algumas coisas que você não abria mão. Né? Imagine só, você é aquela pessoa que sempre gostou de tirar a limpo quando tinha um falatório ao seu respeito. Aí você fala, não, vou lá, vou resolver isso, agora ele vai ver, eu vou descer a mão para... Aí você olha para a situação e você fala assim, Jesus, eu não vou me prestar a isso. O Senhor é o justo juiz. E você entrega de uma forma correta para quem tem a autoridade de fazer justiça. Não somos nós, irmãos, que às vezes nós queremos impor a nossa justiça e a gente acaba complicando mais ainda a situação. É ou não é verdade? E eu acredito que dos ensinos do nosso Senhor Jesus Cristo sobre a vida com Deus e sobre aquilo que é realmente o Evangelho, quando Jesus fala para dar a outra face, irmãos, é muito difícil. É muito complicado porque é você entrar num campo onde você precisa abrir mão, onde você precisa sossegar a sua alma dentro de você, sossegar a sua vontade. A Bíblia continua dizendo, se alguém quer processar você e tirar a túnica, deixe que leve também o quê? A capa. Tipo, não brigue por bens, por posse, por conquistas, não brigue. Mas é difícil para nós, fala a verdade, irmãos, é ou não é difícil, hein, pastor? É difícil demais a gente não querer colocar a mão e tentar resolver a nossa maneira, do nosso jeito. Eu estou falando isso, irmãos, porque todo esse processo que eu estou colocando diante de você de transformação, eu passei e tenho passado, e nós vamos passar até que Jesus volte. Até que Jesus volte. Então, às vezes nós, irmãos, queremos, defender coisas que na verdade, quem já é transformado, já considera perda. Essa é a grande realidade. Né? Então, há um convite do Senhor nessa manhã. Quem está disposto a ser transformado? Transformado. E a transformação, irmãos, ela realmente é algo que se percebe. Porque se alguém fala que foi transformado, mas ninguém percebe, alguma coisa está errada, é ou não é verdade? De repente a transformação é só para ele, né? Para a ótica dele. Mas se as pessoas não perceberem, irmãos, a sua volta, então não houve transformação, né? Quando a gente olha para os heróis da fé, eu vou
comentar um pouquinho a respeito do apóstolo Paulo, que era aquele homem que perseguia, né? Que era aquele homem duro, zeloso. E eu sempre falo que o apóstolo Paulo não fazia isso por mal, ou pensando que estava fazendo para si mesmo. Ele sempre retribuía que tudo que ele estava fazendo era para quem? Para Deus. A perseguição do apóstolo Paulo sobre a igreja de Cristo, na concepção dele, ele estava fazendo para quem? Para Deus. Porque ele estava sendo extremamente zeloso pelas leis judaicas, né? Ele mesmo se declara fariseu, ele era um fariseu, e de repente, você vai ver a carta, né, aos Coríntios, né? A carta que foi direcionada para Corinto, ele falando sobre o amor. Que o amor, ele está acima de todas as coisas. Você pode ser a pessoa mais bondosa do mundo, você pode entregar todos os seus bens à caridade, você pode, irmãos, mas se você não tiver amor, nada nós somos, a gente não é nada. Então alguém que eu tenho esse entendimento, só fala de amor e como viver o amor quem um dia já foi o quê? Transformado. É ou não é verdade? Porque se eu não sou transformado, eu não consigo falar e viver o que é realmente o amor de Deus. Amém, meus irmãos? E eu quero compartilhar com vocês algo muito precioso. Falamos aqui de Mateus, né? Capítulo 5, versículo 38, a respeito de dar a face. Só para a gente finalizar, versículo 41. Se alguém obrigar a você andar 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas para o que lhe pediu o quê? Lhe pedir emprestado. Não é fácil não, irmão. Mas que nós vamos conseguir, vamos ou não vamos? Oh, meu Deus do céu, nos ajuda. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3, versículo 1, por favor. Capítulo 3, versículo 1. E nós vamos aqui, irmãos, entender um pouco dessa transformação tão importante que nós precisamos permitir que o Espírito Santo você que diz assim, não pastor, mas eu quero que Deus faça justiça na minha vida. Tá bom, eu vou te dar uma dica para Deus fazer justiça na sua vida. Deus só fará justiça na sua vida ou na minha vida quando a gente conseguir orar por quem nos feriu. E as minhas dores não produzir justiça. As minhas dores não podem produzir justiça, e sim as minhas renúncias. Então quem está disposto a fazer isso, comece. Amém? Vocês encontraram aí Filipenses capítulo 3, versículo 1? A Bíblia diz assim, quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês. Aí, irmãos, o apóstolo Paulo começa a falar: cuidado com quem? Com os cães. Cuidado com os maus obreiros. Cuidado com a falsa. Por quê que ele fala a respeito disso? Porque infelizmente, irmãos, no meio da igreja de Cristo, existem aqueles que não querem ser transformados.
aqueles que não querem deixar a velha vida, aqueles que não querem deixar os velhos hábitos. Então, aqueles que desejam ser transformados precisa entender que quando você está vivendo em uma comunidade ou até mesmo entre amigos, o ser humano ele é muito influenciado. Olha que interessante, quando você está num grupo de amigos que gosta de uma determinada, sei lá, vamos entender aqui, um passeio, o pessoal gosta de andar de bike. Você é o único que não anda de bike, mas todos os seus amigos andam de bike. Posso falar para você? Daqui a pouco você compra uma bicicleta. Mas eu não gosto. Você vai ser influenciado. Os homens e mulheres são assim. O ser humano é assim. Então, se eu escolhi para mim amigos, pessoas que têm, vamos colocar, uma conduta diferente daquilo que eu busco, irmãos, dificilmente eu serei transformado. Sabe quem é que está comigo? Quem está procurando ir para o mesmo lugar que eu. É aquela velha história, né, do ônibus. Não sei se você já ouviu. Diz que nós somos um grupo de pessoas que estamos dentro de um ônibus. Esse ônibus tem uma parada final. Essa parada chama céus. Só que a porta, irmãos, e os pontos da vida está no meio do percurso. Ninguém é obrigado a ficar dentro do ônibus. A qualquer momento a pessoa ela pode descer. Quem é que está comigo? Quem tem o objetivo de chegar na parada final. Então as distrações elas vão acontecer. A gente vai passar por situações aonde precisamos realmente ser maduros para cuidar do nosso coração e da nossa fé. Eu vou falar para vocês, eu já pastoreei em 2 grandes ministérios. E já teve pessoas que tentaram se aproximar de mim com pensamentos totalmente diferentes, irmãos, daquilo que eu creio. Porque o dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, eu decidi batalhar até o final da minha vida para estar com Cristo. Então, se eu fosse uma pessoa facilmente, uma pessoa que, sabe, aquelas pessoas influenciadas, de repente hoje eu não estaria aqui com vocês. A gente nunca teria se conhecido. Eu teria, sei lá, tomado outro rumo da minha vida, para a minha vida. Então, quando o apóstolo Paulo fala, ele não está, irmãos, quando ele fala, cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, ele não está se referindo a pessoas lá de fora. As pessoas que ainda não conhecem a Jesus, nós temos que lutar por elas. Só que o que acontece, irmãos, no nosso meio, você sempre vai se deparar com pessoas que elas não querem ser transformadas pelo amor de Jesus, e elas, de uma forma ou de outra, elas tentam te contaminar para você não prosseguir. Eu não estou me referindo à nossa comunidade, à nossa igreja, eu estou falando isso no seu trabalho, isso no seu convívio do dia a dia. Você vai se deparar com pessoas, irmãos, que elas, ao invés de torcerem para você avançar com a sua vida espiritual, com o seu objetivo, elas vão tentar te parar. Eu não sei, irmãos, sinceramente, por que nós entramos nesse detalhe da palavra, porque aqui não seria o foco, mas eu tenho a certeza que tem alguém
aqui entre nós que está precisando ouvir isso, que as suas amizades não te levem para longe de Jesus, irmãos. Que elas não te levem para longe de Jesus. A Bíblia continua dizendo: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus. Em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Aí ele começa a contar um pouco vamos colocar do antes, do apóstolo Paulo antes, de Saulo. Ele diz assim, fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu, de hebreus. Quanto à lei, eu era o quê? Fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor do quê? Da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então o apóstolo Paulo, ele está colocando diante daquela comunidade a pessoa que ele era, o homem que ele era, antes de ser transformado, irmãos, pelo amor de Jesus. Então, tem gente que até hoje na igreja se alegra com o seu passado. É porque eu fui isso, fui aquilo outro. Irmãos, às vezes nós precisamos olhar para o nosso passado e precisa bater uma tristeza das nossas atitudes, daquilo que a gente fez, de repente prejudicamos pessoas, e a gente tem que olhar e falar, poxa, quem eu era? E o apóstolo Paulo aqui, irmãos, ele começa a demonstrar a pessoa que ele era. É interessante que hoje em dia, as pessoas que são mais truculentas, né, elas procuram tudo se espelhar em Pedro, não é? É porque Pedro tirou a espada e cortou a orelha do guarda. É porque Pedro... Não, irmãos, isso foi uma parte da vida de Pedro. Pedro, ele teve esse tempo na vida dele, mas, irmãos, ele foi transformado. E as transformações veio também com as decepções consigo mesmo. Quando Jesus fala que Pedro iria traí-lo, Pedro, não, jamais vai acontecer isso comigo, não, eu estou pronto hoje para morrer contigo. Daqui a pouco o galo canta, ele sai triste, chorando. Posso fazer uma pergunta para você? Hoje você está mais transformado que ontem? Está ou não está? Glória a Deus pela sua vida, irmãos. E continue assim. Não faça questão de justiça, não faça questão de brigar por coisas. Porque se você confiar em Deus, entregar os seus caminhos a Ele, irmãos, é Ele que vai lutar por você. É Ele que vai fazer justiça, é Ele que vai, irmãos, entrar com a providência. É ou não é verdade? Às vezes mas a gente quer, né? A nossa carne quer. Aí você fala para ela, não, você não vai fazer sua vontade, não. A Bíblia continua dizendo, no versículo 7, mas o que para mim era o quê? De qual lucro, de qual ganho ele está falando? De toda a reputação que ele tinha, de tudo aquilo que ele tinha alcançado, como hebreu, como fariseu, como homem defensor da lei. Ele tinha, irmãos, ele tinha uma reputação no meio do povo de Israel, de um homem zeloso,
de um homem cuidadoso com as coisas da lei, com as coisas da Torá. Então isso, imagine só, você ter um renome entre uma sociedade, entre pessoas, você tem uma influência, e você abrir mão disso por causa de Jesus. Irmãos, somente quem foi transformado consegue viver isso, consegue passar por isso. E aí ele começa a olhar para isso e fala: tudo aquilo que para mim era lucro. Por que lucro? Porque influência traz, irmãos, resultados. Quando a gente olha para a nossa sociedade, empresários que têm influência, aonde eles são capazes de chegar? Olha para a nossa sociedade. Irmãos, eu vou te dar um exemplo. A JBS, os irmãos Batista, os caras conseguem reunião com o presidente dos Estados Unidos. A influência, irmãos. Se alguém falar que a influência não abre portas, está mentindo. O apóstolo Paulo tinha influência, ele era conhecido, mas, irmãos, ele estava transitando em um caminho que não era o que Deus tinha para ele. E quando ele é pego pelo amor de Jesus, ele decide considerar tudo que ele conquistou até aquele momento como perda. Então, qual é a leitura que eu faço disso? Se a gente olha para a nossa história, se a gente olha para aquilo que a gente já passou, conquistou, e a gente não considerar isso perda, diante daquilo que Jesus tem para nós, qual transformação aconteceu, irmãos? Nenhuma. Nenhuma, irmãos. Então, eu quero que você repita comigo essa frase aqui, ó. Transformação é permissão, não é um desejo. Porque o desejo pode ficar só no desejo. A vontade pode ficar só na vontade. E aí continua dizendo: na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Irmãos, isso aqui é lindo demais. Ele fala assim: por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo. Sabe o que é isso? Por causa de Jesus. Será que nós conseguimos fazer a mesma leitura da nossa vida? Será que a gente consegue olhar para nós e falar o mesmo? Isso é forte demais, irmãos. Quando ele fala: por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele. Olha os exemplos que nós temos desses homens. Irmãos, eu não estou me referindo, irmãos, eu quero que você seja maduro para entender isso. Eu não estou falando
que nós, como cristão, nós precisamos viver uma vida onde não tenha prosperidade, não tenha conquistas. Você tem que lutar por tudo isso, mas tudo isso, irmãos, diante de você tem que considerar como lixo diante de Jesus, irmãos. Você pode estar morando na melhor casa, você pode andar no melhor carro, você pode ter a sua conta recheada, mas você olha para aquilo e fala: isso não é nada diante do meu Senhor. Isso não é nada, isso é apenas algo que Ele me deu, me emprestou para me viver os meus dias aqui na terra, mas a minha glória vai ser quando eu estiver com Ele. Amém, irmãos? Eu acredito que era essa a visão desses homens, era essa a visão dos heróis. E aí, para a gente finalizar, vem a parte da justiça, que eu falei: não tendo justiça própria, que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de quem? De Deus. A justiça que procede de Deus, baseado na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos. E quando eu falo parte nos seus sofrimentos, irmãos, é porque quando você escolhe ser de Jesus, uma das maiores dores que você sempre vai carregar é que tem pessoas que elas estavam do seu lado, mas quando você aceitou Jesus, elas vão embora. Elas não querem mais estar do seu lado. Os sofrimentos por, às vezes, você servir a Deus, e as calúnias, as difamação e tanta coisa que na verdade é uma arquitetura, de Satanás para tentar nos esmorecer da nossa vida com Deus. Então, o poder da sua ressurreição, tomar parte dos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Eu lhe pergunto, irmãos, houve uma transformação nesse homem? Demais. E é essa transformação que nós vamos perseguir a cada dia, porque vale a pena. Vale a pena, irmãos, você decidir ser um homem direito, uma mulher correta. Vale a pena você ser aquele que faz o bem. Vale a pena ser aquele que, irmãos, por mais que se levantaram contra você, você não decide se levantar. Você confia no Senhor, você confia que Ele está cuidando de você e da sua casa. Amém? Glória a Deus. Fecha a sua Bíblia, se coloca de pé aí no seu lugar, por favor.